A nota falsa que mais engana as pessoas é a mais parecida com a original. Hoje nós vamos estudar uma parábola muito interessante, a parábola do joio e do trigo. Bom dia dos anjos, uma palavra que transforma o seu dia. Meu nome é Daniel dos Anjos e hoje nós vamos estudar uma parábola que está escrita em Mateus 13, a partir do versículo 24. Jesus disse que o reino dos céus é semelhante a um homem que plantou boa semente em sua terra. Enquanto dormia, veio o inimigo e plantou ervas daninhas no meio da sua plantação e foi embora. Quando as sementes cresceram, germinaram e começaram a surgir as espigas, os empregados perceberam que no meio do trigo havia joio e foram correndo contar para o seu patrão. Eles perguntaram: "O senhor não plantou boas sementes de trigo? De onde saiu esse joio?" E o patrão lhe disse: "Foi o inimigo que plantou este joio." Os trabalhadores então disseram: "O senhor quer que a gente arranque este joio?" E o senhor disse: "Não, pode ser que ao arrancar o joio, você arranque também o trigo. Deixa que eles cresçam juntos, e no período da colheita, mandarei trabalhadores para fazer a colheita, e eles colherão primeiro o joio, amarrarão em feixes e queimarão. Depois eles ceifarão o trigo e colherão e guardarão no meu celeiro." A partir do versículo 36, Jesus explica quem são os personagens desta parábola. Ele diz que o semeador é o Filho do Homem, aquele que semeou a boa semente, Jesus Cristo. O terreno é o mundo, e as boas sementes são as pessoas que pertencem ao reino de Deus. O inimigo é o próprio diabo, que veio sorrateiramente plantar a semente do mal no meio do povo de Deus. A colheita será o grande dia do juízo final, em que Deus mandará os seus anjos, os trabalhadores, que colherão primeiro o joio, colocarão em feixes e lançarão num fogo, numa fornalha, onde há choro e ranger de dentes. No versículo 43 diz que o justo resplandecerá como a luz do sol no reino do Pai. Que assim seja a sua vida e a minha vida. Com esta parábola podemos refletir em lições profundas. Hoje nós vamos estudar 12 reflexões diferentes sobre a parábola do trigo e do joio. A primeira lição que podemos aprender com esta parábola é sobre o plano de Deus, o semeador. Ele plantou a boa semente aqui no mundo. Ele lançou seus filhos. Lá no Jardim do Éden, quando ele criou Adão e Eva, ele criou um homem e uma mulher perfeitos, para a sua honra e para a sua glória. Este é o plano de Deus para nós, que nós tenhamos vida plena, vida abundante, uma vida que frutifique, uma vida cheia de graça, uma vida cheia de amor, uma vida cheia do Espírito Santo. A segunda lição que podemos aprender é que há um inimigo de nossas almas, e seu intuito é prejudicar a criação de Deus, lançando as sementes daninhas no meio desta plantação boa que o Senhor criou. Ele lança a mentira, a inveja, o orgulho, a vaidade, a dúvida. Ele tenta corromper esta plantação, esta criação por dentro, de forma sorrateira. Ele lançou uma semente na madrugada enquanto as pessoas dormiam, para que fosse imperceptível sua ação. Cuidado, ele está sempre ao nosso redor, tentando de maneiras diversas nos atingir, nos prejudicar, nos corromper. Ele lança esta semente do mal em nossos corações, para que ela brote, e ela brota de forma sutil, parecida com a verdade, e ela corrompe aquilo que Deus criou e preparou para cada um de nós. A terceira lição: vigie, cuidado. Às vezes na nossa vida nós cochilamos. É neste momento de descuido e de fraqueza que o inimigo ataca. Ele vem nas brechas, nos momentos de dúvida. Mantenha a sua guarda e a sua vigia constante, para que o inimigo não tenha oportunidades de atacar a sua vida. Quarta lição: as semelhanças que confundem. O joio e o trigo, eles germinam da mesma forma. Eles crescem no mesmo ritmo. Eles têm a mesma altura. As suas folhas são muito parecidas.
ninguém consegue perceber a diferença. Somente no momento da frutificação. Quinta lição. A grande diferença está no fruto. O trigo tem grãos saudáveis, dourados, nutritivos, aptos para o consumo. Suas espigas são pesadas e fazem com que ele se incline quando elas estão maduras. Suas raízes são profundas. O joio tem grãos escuros, pequenos, tóxicos, podem causar tontura e envenenamento, por isso são considerados como uma erva daninha. Seu fruto, sua espiga é muito leve, ele não se curva. Suas raízes são agressivas e profundas, elas se entrelaçam nas raízes das plantas ao seu redor, como por exemplo a do trigo. E isso impede que você arranque o joio sem que você danifique e prejudique o trigo também. Qual fruto nós produzimos? Em Gálatas 5 estão bem claros 2 tipos de frutos que nós podemos produzir. O fruto da carne é o fruto do maligno, é inveja, impureza sexual, feitiçaria, divisões, malícias, brigas, contendas, desuniões, bebedices. Ou o fruto do Espírito, amor, alegria, paz, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, temperança. Qual é o fruto que sua vida produz? Pelos frutos nós somos conhecidos. Não adianta falar que é trigo e não produzir o fruto do Espírito. Nossa vida tem que condizer com a nossa essência. Sexta lição. E Deus permite que os dois cresçam juntos, ao mesmo tempo, no mesmo lugar. No meio do povo de Deus, existem pessoas que convivem juntas, que falam a mesma língua religiosa, que participam dos mesmos eventos, que crescem e se desenvolvem juntas, mas que têm uma essência completamente diferente. E usam as igrejas, as comunidades, como um clube social, como um lugar onde eles vão encontrar amigos, mas que não têm nenhum compromisso com Deus. Elas não produzem frutos de arrependimento. A sua vida não condiz com a sua crença, com a sua fé. Algumas até se enganam, tentam mentir para si mesmo, mas elas sabem que o seu coração está muito longe de Deus. Vivem de aparências. Não brinque com Deus. Não faça da sua vida religiosa uma farsa, porque isso pode prejudicar você e outras pessoas ao seu redor, porque as pessoas vão olhar para você. Você pode servir de inspiração ou de pedra de tropeço para alguém. Cuidado. Sétima lição. Permaneça firme, mesmo que você esteja cercado de joio. O seu crescimento independe das pessoas. Olhe para a cruz do meio, olhe para Cristo, porque as pessoas ao seu redor vão falhar, como nós falhamos. Todos estão sujeitos a falhas, mas alguns deles podem ser infiltrados pelo inimigo, falsos mestres que distorcem a palavra de Deus para enganar a muitos, usados pelo inimigo para este propósito. Olhe para Cristo, examine as Escrituras, busque conhecer a palavra de Deus, busque conhecer a verdade, e a verdade te libertará. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o único meio capaz de salvar o homem e de trazer vida e esperança. Não se espere em outras pessoas. Não busque a perfeição em nenhum lugar onde você for, porque em todos os lugares as pessoas falharão. A Bíblia alerta no Novo Testamento por mais de 64 vezes sobre os falsos mestres, os falsos filhos de Deus que estão ali infiltrados no meio do povo, tentando enganar a muitos, e conseguirão se você não prestar atenção. Foque em Jesus, foque na palavra de Deus, foque na Bíblia. Busque um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Busque frutificar e será como um sol resplandecente no reino do Pai. Oitava lição. Não cabe a nós julgar quem é joio ou quem é trigo. Esta será uma missão dada aos anjos na época da colheita, no grande dia do juízo final. Nós somos muito bons muitas vezes em julgar as outras pessoas, mas esta não é a nossa missão. Nona lição. Pregue
o verdadeiro evangelho. A maior mentira é a mais parecida com a verdade. Cuidado para que não seja iludido por falsas doutrinas ou que você repasse falsas doutrinas para os outros. Não se deixe iludir por falsos mestres. Não se deixe iludir por ensinamentos parciais que contam meias verdades, que são dissimulados pelo inimigo para tentar te tirar do caminho, para tirar o foco, para distorcer a verdade de Deus em sua vida. 10ª lição: prepare-se para a colheita. Um dia Jesus voltará. Ele separará o joio do trigo. O joio será ceifado primeiro e lançado no inferno, enquanto o trigo será colhido e levado para o seu grande celeiro. Busque fortalecer esta semente que foi lançada dentro do seu coração, a semente do Evangelho. Busque santificação, busque crescimento espiritual. 11ª lição: quem nos semeou? Cristo ou o inimigo? Nós vivemos de aparência ou temos conteúdo? Nossa vida produz frutos ou é seca, vazia? Nós nos curvamos diante de Deus ou somos inflexíveis diante da sua palavra, do seu poder, da sua soberania? Nosso destino será a eternidade ao lado de Deus ou fogo ardente no inferno? Nós somos joio ou trigo? Pense nisso. 12ª lição. É uma lição muito importante. Se você ouviu todos esses ensinamentos e ficou preocupado, desesperado, eu quero dizer para você que há esperança. Em Cristo nós temos essa esperança. Em 2 Coríntios 5,17 diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Em Ezequiel 36,26 diz: dar-vos-ei um novo coração e lhe colocarei um novo espírito. Em João 3,3 diz: necessário vos é nascer de novo. Em Cristo nós somos uma nova criatura. Deus pode nos transformar de joio em trigo. Entregue o seu coração ao Senhor. Arrependa-se sinceramente dos seus pecados. Confesse o Senhor Jesus como seu Salvador. Viva uma vida real e concreta com Ele. Tenha um compromisso sincero. Busque a santificação e você poderá um dia ser considerado como trigo e resplandecer como o sol no reino do Pai. Não deixe para amanhã para tomar esta decisão. Faça isso agora. Enquanto a colheita não acontece, há esperança. Mas um dia essa porta há de se fechar. Faça isso agora, em nome de Jesus. Chegamos ao final de mais um Bom Dia dos Anjos. Se você gostou, curta, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal. Isso fará com que esta mensagem possa chegar a muitas outras pessoas e tocar o coração delas, como tocou o seu coração hoje. Um grande abraço, que Deus esteja contigo. Bom Dia dos Anjos.